Bem, meus queridos alunos, novamente estamos aqui com a graça do Criador, né? Em aulas passadas eu até terminei, né? Como sempre de hábito costumo falar, terminei fazendo alguma consideração sobre a evicção, né? A evicção. Faço agora um breve resumo do que seja a evicção para depois fazer a sua caracterização. Então, nossa aula de hoje será, na realidade, a caracterização, né, com referência às condições necessárias para a configuração da responsabilidade pela evicção. Então, resumindo, o que nós vamos falar aí é o seguinte, é que a evicção ela ocorre quando, por exemplo, o A vende para o B uma propriedade, né? E o A, aliás, né, ao vender, o A, portanto, é o transmitente, né? O B é o adquirente, né? E então, sem saber ou ter conhecimento de que essa propriedade, sobre ela havia alguma controvérsia, né? Ele vendeu para o B. O B, então, comprou e, ao adquirir, o A, então, dá-lhe condições de garantia daquela venda, daquela propriedade. Em outras palavras, que seja uma venda tranquila, sossegada, pagou, etc. Mas, passado algum tempo, né, vem lá o C, com uma ação de evicção e alegando que, na verdade, aquela propriedade era dele. Nós vamos ver isso agora, daqui a pouco, com pormenores, né? Então, haverá a perda, né, desta propriedade para o C, que neste caso, portanto, existem 3 pessoas na evicção. O transmitente, né, que foi o A, transmitiu, a propriedade estava em nome dele, e o B, que foi o adquirente, o C, que é o terceiro que vem buscar a propriedade, dizendo que realmente é dele. E nós veremos que essa propriedade irá depois para o C, devido a uma sentença judicial, porque ele acionou o poder judiciário, né? Aí está claro. Então, há 3 pessoas aí envolvidas na ação de evicção. O A, que é esse transmitente, né? O B, que é o adquirente, e o C, que é o que vem, né, e entrou com esta ação. Então, o A aqui, ele, na verdade, ele é o transmitente, o B é o chamado evicto, que perde essa propriedade depois de tê-la adquirido, né? E o C, que entrou em juízo contra o B, não contra o A, ele é chamado evictor. Então aí há uma terminologia nesse sentido em que essas 3 pessoas realmente elas estão envolvidas. Então, existe também uma outra colocação. O A é o alienante, que transmitiu, vendeu para o B, que é o evicto, que vai perder a propriedade, e o evictor, que é aquele que vem, né, buscar a propriedade. Então, agora, com este breve resumo, nós poderemos, portanto, percorrer, como fazemos de hábito, né, através da leitura e explicando os itens, né, das chamadas condições necessárias para a configuração da responsabilidade pela evicção, né? Quer dizer, em resumo é isso aí, porque quando o alienante vendeu para o B, o alienante vendeu para o B, né? Ele tem que dar garantia, né, para o B que está tudo limpo, vamos dizer. Mas apareceu o C, que é o evictor, né, através de uma sentença judicial, porque acionou
o Poder Judiciário ele vai buscar a sua propriedade, né? Tudo bem. Então agora passamos a analisar essas condições minuciosamente. E diz aqui o texto para nós, né? A responsabilidade do alienante, né, o que vende pela evicção, configurar-se-á se apresentarem os seguintes requisitos. Quer dizer, deverá haver essas condições. Primeira condição, a onerosidade da aquisição do bem, pois a responsabilidade pelos riscos da evicção é inerente aos contratos onerosos, diz o Código Civil 447, primeira parte, né? Visto que se o evicto, aquele que comprou, se o evicto for privado de uma coisa adquirida a título gratuito, ele não sofrerá uma diminuição no seu patrimônio, mas tão somente deixando de experimentar o lucro. Porque no a título gratuito, né, quando alguém faz uma doação a título gratuito, o que acontece é que, nesse caso, o alienante, quando a título gratuito, o B, que seria o evicto, ele não vai perder porque ele não desembolsou nada, né? Não desembolsa nada. E então, ele não sofre diminuição do seu patrimônio, né? Muito bem, ele apenas deixou de ter lucro. Continua a leitura. Os negócios gratuitos não poderão dar origem à garantia por evicção, já que, por não haver equivalência de prestações recíprocas, acarretam um empobrecimento para o transmitente, que é o que vende, né, ou o que doa. Neste caso, se exigisse do alienante a obrigação de indenizar por evicção, ele teria um prejuízo, uma vez que, ao fazer a liberalidade, nada recebeu em troca. E aí quer dizer o seguinte: quando há um contrato de compra e venda entre duas pessoas, né, o que vende tem que dar garantias, porque ele recebeu um preço e o adquirente pagou este preço. Então, se ele vier a perder, o adquirente vai ter prejuízo. O adquirente, nesse caso, seria o evicto, né? Essa é a diferença do contrato não oneroso ou gratuito do contrato oneroso. Deveras, continua a leitura. Deveras, no Código Civil 552, prescreve que o doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário, né? Primeira condição. A segunda condição, passo a leitura para o comentário, é a perda total ou parcial da propriedade ou da posse da coisa alienada pelo adquirente. Assim, se não houver perda do domínio ou da posse do bem, não se terá evicção. Quer dizer o seguinte: o A vende para o B, então, uma propriedade da qual ele tinha o domínio porque ele era o real proprietário, e ele vendeu para o B. O B é o adquirente, né? E então, neste caso, poderá haver uma perda quando o C vem sobre o B para buscar a propriedade que ele diz que é dele, né? Poderá haver uma perda total ou parcial, né, da propriedade. Tudo bem, agora, se não houver, o que o artigo diz é que se não houver, né, perda do domínio ou da posse do bem, não haverá evicção. Porque evicção significa o seguinte, repito, o A vende para o B, o C vem dizendo que é dele, e através de uma sentença judicial ele recupera a propriedade, né?
e tira do B, que é o evicto. Quem retirou foi o C, que é chamado evictor. Vamos repetir, são palavras aí da terminológica. Continua a leitura. A evicção será total, quer dizer, a perda total, se houver perda de toda a coisa adquirida, tendo então o evicto o direito de obter a restituição integral do preço com indenizações em lei, diz o artigo 450 do Código Civil, incisos 1 a 3. Na evicção parcial, por haver perda de uma fração, ou seja, de uma parte material ou ideal do bem, ou de seus acessórios, a mera limitação do direito de propriedade, do adquirente por ter sido, por exemplo, privado do gozo de uma servidão ativa ou obrigado a suportar o ônus de uma servidão passiva, poderá optar entre a rescisão contratual ou o abatimento do preço, proporcionalmente à parte subtraída ao seu domínio, ou a desvalorização sofrida pela existência de ônus real. O exemplo que quer dizer o seguinte: é uma pessoa, então, digamos lá naquele exemplo que já mencionei em sala, que ele adquiriu um terreno encravado, e que esse terreno não tem como sair para a via pública. E ele obteve, então, uma servidão. O terreno dele é de uma pessoa que comprou, nesse caso é o dominante, e o terreno serviente é aquele pelo qual passará o seu caminho para poder chegar à via pública, é o chamado prédio serviente. Tudo bem, e depois, com o passar do tempo, o que ocorre é que, digamos, no caso de uma evicção desse terreno, ele poderá haver a perda, por exemplo, parcial dessa servidão, dessa servidão. Ele poderá perder a servidão total de passar, ou apenas parcial. Então, nesse caso, o que acontece é que ele poderá ter, evidentemente, o dono dessa servidão, ele poderá buscar uma indenização, indenização que está prevista no Código, e os seus acessórios, porque ele suportou o prejuízo. E nós veremos no decorrer quando isso ocorrerá, de que maneira isso ocorrerá. O outro aspecto aqui, outra condição, melhor dizendo, que passo a ler, é a sentença judicial, transitada em julgado, declarando a evicção. Nesse caso, o evicto, aquele que comprou e perdeu, deverá ser condenado a restituir a coisa, uma vez que a evicção só surge com a perda judicial do bem adquirido. Bem adquirido pressupondo um pronunciamento do Poder Judiciário. Entretanto, essa regra não é absoluta. Vamos lá, não é absoluta, vamos explicar já. Visto que a jurisprudência mais recente tem admitido, em casos excepcionais, vamos repetir, em casos excepcionais, a evicção, independentemente de sentença judicial. Então, aí é o caso, falamos que a perda, o C, que é o evictor, que entra na justiça, contra o B, que foi o adquirente, a perda normalmente é absoluta, mas sempre pode ser parcial ou total, mas sempre normalmente por sentença judicial. Mas pode haver casos em que não haja necessidade da sentença judicial. É o que veremos a seguir, os exemplos são fáceis. Diz lá, por exemplo, se houver perda do domínio do bem
pelo implemento de condição resolutiva, né, de uma certa condição no decorrer do tempo. Se houver apreensão policial da coisa em razão de furto ou roubo ocorrido anteriormente à sua aquisição. Quer dizer, a pessoa, o alienante vendeu, né, e não sabia que era uma coisa roubada, né? Tudo bem, estava na mão da polícia. O terceiro é o adquirente, né, que é o evicto, ficar privado da coisa por ato inequívoco de qualquer autoridade. Quer dizer, houve um roubo e aquele bem, na verdade, depois vai se verificar que é fruto de furto ou de roubo. Então estava na mão de uma autoridade que deverá apreender esse bem daquele que adquiriu, que é o evicto, né? Então não depende de uma sentença judicial. E além disso, agora continua o leitor, além disso, há casos que se assemelham à evicção, produzindo as mesmas consequências jurídicas, tais como, dentre outros, primeiro, o abandono do bem alienado, né, antes da sentença judicial, desde que o direito do terceiro reivindicante seja tão incontrovertido, repito, tão incontrovertido, que o prosseguimento da demanda, né, da causa, né, seria um dispêndio inútil de energia processual e haja mútuo acordo nesse sentido entre o adquirente e o alienante, né, ante o evidente direito do reivindicante. Essa solução, porém, contrariava o artigo 456, antigo, que hoje está revogado, né? E também o artigo 128, inciso 2 do Código de Processo Civil. Quer dizer, aqui é o seguinte, que na verdade havia o evictor veio sobre o adquirente, que é o evicto, mas se verifica ali que as razões levantadas pelo evictor, de que ele é o verdadeiro dono, são tão claras, tão passíveis de serem entendidas, que não adianta continuar a demanda, porque haveria o quê? Haveria uma perda de energia processual, quer dizer, tocar a demanda, né? E aí o adquirente, que é o evicto, ele fala com o que vendeu, que é o alienante, e faz um acordo, né? Faz um acordo para parar essa demanda e as coisas se resolvem. É isso aí, né? Muito bem. E agora vem o B, a remissão hipotecária. Remissão quer dizer, é o pagamento de uma hipoteca. A remissão hipotecária, em que o adquirente de uma coisa hipotecada, ante a alternativa de sofrer a excursão, com X e no final com 2 S, excursão quer dizer, o que quer dizer a palavra excursão, né? Então a palavra excursão quer dizer, na verdade, uma execução judicial, né? Então eu repito aqui novamente, a remissão hipotecária, palavra remissão, quer dizer pagamento, né? Remissão hipotecária, em que o adquirente de uma coisa hipotecada, alguém que adquiriu uma propriedade que estava hipotecada, né, ante a alternativa de sofrer a essa excursão, porque vem vindo sobre ele uma ação, né, e de que aquela propriedade tinha controvérsias contra a sua origem e ele vai perder, portanto, ou pagar a dívida garantida. Ele opta por esta última, remitindo o bem, quer dizer, ele vê que há uma execução, uma ação sobre ele, e ele então percebe aquilo, ele tem duas coisas, ou ele vai perder, ou ele paga aquela hipoteca e deixando tudo limpo, em outras palavras, né? Assim, não se dá a perda da coisa que foi evitada,
com o pagamento do débito realizado pelo adquirente, que é o evicto, que ia perder, né? Que por isso mesmo poderá proceder contra o alienante como se fosse o evicto. Aqui é gozado. Então é o seguinte, o B adquiriu algo que estava hipotecado, mas depois o B, portanto, que é o evicto, é o adquirente, vem sobre ele o evictor, que é o verdadeiro dono, etc. E então ele, verificando que vai perder mesmo, ele então pode pagar, né, para o evictor aquele valor e resolver a questão. Ou então ele pode perder, e aí, tendo perdido, o que acontece? Ele agora vai cobrar do alienante, ou daquele que era o responsável por aquele bem, né, o alienante, né? E dessa maneira ele vai buscar indenização nesse sentido. Então, o alienante passa a ser o evicto, é o que é o perdedor. Entendeu bem a questão? Por quê? Porque agora o antigo evicto, o antigo adquirente que perdeu e pagou, né? Ele agora tem o direito de uma ação contra o adquirente, que nesse caso seria aquele que vai pagar o seu prejuízo, que agora se transforma em evicto. É interessante isso aí, né? Precisamos prestar bem atenção. E vem a outra condição, a anterioridade do direito do evictor. Anterioridade, quer dizer, o evictor era o verdadeiro dono, né? Mas não se sabia, e ele entra com a ação. Então, a anterioridade, ele era o anterior dono, pois a perda da coisa só caracterizará a evicção se, além de se dar por decisão judicial, se fundar em causa pré-existente ao contrato entre o alienante e o adquirente, mediante o qual o evicto adquiriu. Então aí resolvendo, voltamos àquela história. Então o A vendeu para o B, o A é o alienante, né? O B é o adquirente. E o A, não sabia que havia uma causa pré-existente que determinava que o verdadeiro dono não era ele não sabia. Nós vamos ver no decorrer que duas coisas, ou ele sabia, ou ele não sabia. E ao vender para o B, ele pode ter avisado o B, olha, tem qualquer coisa aí que fica muito, é difícil dizer, mas há digamos assim, uma causa pré-existente que pode dar problema aí. E o B compra sabendo disso. Ou o B compra sabendo, mas não assumindo o risco. Nós vamos ver logo na frente isso aí, porque vai dar o problema de indenização. Interessante, né? Então voltemos aqui à nossa colocação, né? Então vamos lá. E, dessa maneira, será imprescindível que o órgão judicante reconheça a existência de um vício anterior à alienação em favor de um terceiro, que é o evictor, responsabilizando o alienante pelos prejuízos decorrentes da evicção. Para Rubino, a desapropriação da coisa adquirida posteriormente no contrato constitui uma exceção, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, vamos deixar. Então, o B adquiriu do A. Mas depois que ele adquiriu, logo depois que ele adquiriu, vem uma ação de desapropriação contra aquele imóvel. E vamos ver como é que fica essa questão, né? Eu vou repeti-la. Para Rubino, a desapropriação da coisa adquirida posteriormente no contrato, né? Então, ele adquiriu, né? E posteriormente há uma desapropriação. Constitui uma exceção ao princípio da anterioridade. Então, há uma exceção aí. Sempre que o decreto declaratório de utilidade pública, que desapropria, né, poder público, já exista no instante
instante da transmissão e não tenha sido acusado pelo alienante. Por quê? Apesar de a perda do bem dar-se em momento posterior ao contrato, sua causa o antecede e o adquirente não poderá evitá-la. Então, o A está vendendo para o B e naquele momento estaria havendo esse decreto já desapropriando. Então, o B e nem o A sabiam disso, né? Nem sabiam disso. Então, o B, que é o adquirente, vai perder, né? O B vai adquirir, vai perder, certo? Então, havia uma causa antes. Então, esse é um princípio que faz uma exceção. Aliás, é uma exceção que se faz ao princípio da anterioridade, né? Muito bem, muito interessante essa parte, né? Dá-se no momento. Todavia, Moulon entende que não cabe a garantia por evicção se a perda do objeto decorrer de desapropriação, mesmo que a indenização seja inferior ao preço pago pelo adquirente. Então, resumindo, o bordado é o seguinte, é que o A comprou de B, o A vende para o B, o A é o alienante, o B é o adquirente. Neste caso, aquele momento em que se ocorria esta venda, né, estava havendo uma desapropriação, de tal maneira que a desapropriação, nesse caso, ela é uma exceção, né, porque teria que haver uma causa pré-existente, anterior, e nesse caso não foi anterior. E o Moulon, nesse caso aí, veja bem, o Moulon, ele acha que não haveria indenização. Agora vem a quinta condição aí, né? A admissibilidade da denunciação da lide que está no Código de Processo Civil. Aqui vamos para o Código de Processo Civil, artigo 125, né? Visto que o adquirente, no exercício do direito que da evicção lhe resulta, poderá notificar do litígio o alienante quando e como lhe determinarem as leis processuais do direito processual civil, né? Bem, o adquirente, né, proposta por terceiro ação para evencer, aqui a palavra evencer, né? O que é a palavra evencer? Evencer significa entrar na justiça, né? Contra é um tipo de ação que, quando é possível que o evictor venha sobre o adquirente. Isso é o verbo evencer, né? Repito, o adquirente proposta por terceiro ação para evencer, bem transmitido, poderá denunciar a lide ao alienante para que intervenha no processo, defendendo a coisa que alienou. Código de Processo Civil, 125 a 129. Como ensinam Nelson Neri e Rosa Maria Neri, na denunciação da lide tem-se, na verdade, duas ações, duas lides, que são processadas simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, e julgadas na mesma sentença, repito. Ter-se-á duas relações processuais, num só processo, duas relações num só processo. Tem-se por escopo, quer dizer, por objetivo, o ajuizamento pelo denunciante, da pretensão indenizatória contra o terceiro nos casos do artigo 125, inciso 1 e 2, do Código de Processo Civil. Aqui eu vou parar um pouquinho. O que aconteceu aqui, então? Neste caso, então, o A vendeu para o B, repetimos sempre, né? E então o B sofre a perda porque o C veio sobre ele com uma ação de evicção, né? O C é o evictor, repito, o A é o evicto que perdeu, era o adquirente, e o B, e o A que foi o alienante, né? Muito bem, nesse caso, o A, de acordo com as leis, o B, de acordo com as leis processuais, ele foi citado, né, pelo
Luiz, em face do pedido do C, que era o evictor, né? O antigo aluno, do qual não se sabia. E então o que acontece é que ele pode denunciar a lide o cidadão que foi o A, né? Que foi o alienante que pendeu para ele. Esse alienante, ou seja, o A, deverá vir ajudá-lo a se defender nessa questão da evicção. É isso que quer dizer isso aí. E nesse caso, depois, ele pode, no mesmo processo, também, ele então denuncia a lide, ele está sendo processado, porque vai perder a propriedade, mas ele também entra como defesa dele, chamando o alienante, que foi o A, para ajudá-lo na sua defesa. Então há duas ações aí, simultâneas, né? Muito bem. Continua a leitura. Se o alienante, quer dizer, o que vendeu, deve indenizar o adquirente pelos riscos da evicção, o exercício desse direito é admissível por meio da denunciação da lide. Né? Pelo Código de Processo Civil, 125, 1 e 2, é permitida a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, né? No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos da evicção, que o direito da evicção lhe resultam, ou aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar a ação regressiva, o prejuízo de quem foi vencido o processo. Aí quer dizer o seguinte, então o A vendeu para o B. O B, então, ao perder, né, que ele é o evicto, ele depois entra com a ação também contra o A, porque o A, basicamente, essa história da evicção, é que quando o A vendeu para o B, lhe deu, e foi constado em contrato, né? Se não expressamente, nós vamos ver daqui a pouco, se não expressamente, pelo menos implicitamente, incitamente, né? Que ele tem responsabilidade por aquela venda. Por isso o B vai contra ele numa ação. Ele, o A, que é o alienante, né? Ele não pode imediatamente falar, não, eu comprei de X, né? Sem saber que era de C. Muito bem. E isso poderá haver uma sucessão regressiva. Nós vamos ver já sobre esse aspecto. Né? Quem é que vai indenizá-lo? O A, o B, evidentemente, que vai atrás do A, porque vendeu para ele. E, na realidade, teria que garantir essa venda. Ele, então, vai buscar uma indenização também sobre o A, porque ele vai perder para o C. Né? E é isso que quer dizer, nós vamos ver essa história com mais detalhe logo a seguir. Muito bem, continua aqui. Clara está a facultatividade, repito, facultatividade, a denunciação à lide, que, com a revogação do artigo 456 do Código Civil, não é mais obrigatória. Assim, se não exercida no processo que pende a ação principal, o titular da pretensão da garantia ou de regresso poderá exercê-la em ação autônoma. Agora aqui está escrito o seguinte, o A, repito sempre, vende para o B, mas o C vem contra o A, né? Vem contra o B, desculpe. E então o que ocorre é que o B, que é o adquirente, que perdeu ou vai perder para o C, né? Ele vai entrar com uma ação contra o A que lhe vendeu, que foi o alienante, né? O B foi o adquirente, o evicto. Né? Este B, ele pode optar. Ele pode não denunciar a lide, repito, não denunciar o B, ou aliás o A, para ajudá-lo na defesa. Repito, o B
pode denunciar a lide o A que vendeu para ele, ou então não denunciar a lide, mas depois de perder para o C, que é o evictor, né, ele poderá entrar com uma ação autônoma, não denunciando a lide. Dá para entender? Vamos em frente. Deveras, realmente, pelo Código de Processo Civil 125, né, parágrafo 1º, diz lá o seguinte: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitido. Então, vamos lá. Agora, acrescendo. Em primeira mão, o que adquiriu, perdeu, é o B, ele pode denunciar a lide e o juiz indeferir. Ou ele pode não denunciar a lide e depois entrar com uma ação autônoma. É isso que quer dizer aí. Né? Vamos em frente. Né? Há, portanto, possibilidade de reaver o preço que ele pagou da coisa por meio de ação própria, autônoma, mesmo não havendo a citada intervenção de terceiro. Isso está também enunciado, né, do enunciado 433 da 5ª Jornada de Direito Civil, né, que está lá escrito: não mais se admite hoje a denunciação per saltum, aqui está a palavra em latim, per saltum. Hoje não se admite a denunciação per saltum, né? Está de qualquer... repito aqui, né? Virando essa página. Não se admite a denunciação per saltum, pois vedada quer dizer proibida, está a de qualquer dos alienantes anteriores que estiverem na cadeia de alienação, uma vez que só é permitida a denunciação ao alienante direto. Quer dizer aqui o seguinte: então o A vendeu para o B. Então o B, ele poderia, por exemplo, não vou contra o A, porque o A já está dizendo aqui para mim que ele não sabia disso, nós vamos ver essa história mais para frente. Então, mas que ele comprou de X. Então, na verdade, havia uma sucessividade regressiva, porque o A diz que comprou de X, o X comprou de Y. Então, o B não poderia entrar contra o X que o A alegava de quem ele comprou. Então, ele tem que denunciar ou entrar com ação autônoma, o B, que é o adquirente que perdeu, contra o alienante direto anterior, que é o A, e não contra o X que o A alegava de quem ele comprou. Entendeu? Isso aí não é complicado, mas precisa prestar atenção, né? Vamos lá. Não se pode convocar para o processo qualquer alienante da cadeia de transmissão de propriedade que seja responsável pela evicção, mas admitida está no artigo 125, parágrafo 2º, uma única denunciação da lide sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial. Dominial quer dizer que eram os donos antigos. Ou quem seja responsável pela indenização. Então, quando o B perdeu para o C, ou ele, durante a ação de perda, que é a ação de evicção, ele tem que denunciar o A, que é o que tinha o domínio anterior, né? Que era o domínio anterior. É isso que está dizendo aí. E é apenas uma única denunciação, né? Vamos lá. Da lide sucessiva, paramos aqui, né? Para buscar essa indenização. O denunciado sucessivo não poderá promover nova denunciação
Logo, seu eventual direito de regresso será exercido mediante ação autônoma. Nesse caso, o A ele teria que entrar com ação autônoma contra o X de que ele comprou. Não é complicado, mas temos que ir devagar, não é? Para chegarmos lá. Vamos lá. Portanto, se o adquirente não fizer uso da denunciação, não perderá os direitos decorrentes da evicção, mas o alienante precisa conhecer a pretensão do terceiro reivindicante, uma vez que irá suportar a consequência da decisão e os riscos da evicção. Aqui quer dizer o seguinte: o B, que comprou, é o adquirente, ele pode não denunciar o A, que vendeu, mas o A deve ter conhecimento disso, porque no futuro ele é que vai arcar com o prejuízo, porque o A vendeu para o B e o B comprou tranquilamente. Ele não, evidentemente, queria uma venda garantida. Mas como ele vai perder, embora o B não denuncie a lide o A tem que conhecer, porque no fundo ele vai acabar sofrendo uma ação autônoma, no mínimo, para restituir o prejuízo que o B vai sofrer, porque ele vai perder para o C, que é o evictor. Muito bem, então vamos continuando aqui a leitura para falar lá. Portanto, continuamos, né? Todavia, quer dizer, entretanto, se o alienante foi também citado como parte no litígio, desnecessária será a denunciação da lide. Por quê? Isso aqui quer dizer o seguinte: o C, que é o terceiro, que entrou com a ação de evicção, é chamado evictor, vamos repetir sempre, ele pode realmente, nesta ação, citar o A, que foi o alienante, quem vendeu, para o B, que foi o adquirente, que é o evicto, que vai perder. Tá lá. Vamos em frente. Se o alienante, o A, não atender a denunciação da lide, e sendo manifesta a procedência da evicção, por exemplo, se advier, quer dizer, vier ali, de um título falsificado, o adquirente poderá deixar de oferecer contestação ou usar dos seus recursos. O 128, inciso 2 do Código de Processo Civil, viabilizando a prolação de decisão fundada na revelia ou o trânsito em julgado daquela decisão, pela interposição de recursos, abreviando-se o litígio e atendendo-se à política da celeridade processual. Quer dizer, a palavra de celeridade processual quer dizer um processo que deva correr rapidamente. Então, nesse caso, o próprio B verifica que seria ele pode correr a revelia sem se defender, porque se é um título falsificado. Aí ele tomará providências em ação autônoma. Continua aqui. Feita a denunciação da lide pelo réu, esse réu aqui é o evicto, é o B que comprou. Se o denunciado for revel, quem que é o denunciado aqui? É o A, Então, o réu aqui é o evicto na ação de evicção, que é o B. Agora, ele cita a denunciação à lide o A, que foi o alienante, que nesse caso não se defendeu, ficou quietinho, é revel. O denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação a uma ação reversível. Então, o denunciante é o B, que perdeu. Fica quieto, deixa correr, haverá o trânsito julgado, aí ele entra com ação regressiva contra o A, que é o que lhe vendeu, o alienante. O alienante. E continuamos aqui.
Com isso, acabou confirmando o teor do artigo 456 do parágrafo 1 do Código Civil, que hoje está revogado. Mas não deverá correr tal risco, pois é o juiz quem verifica a procedência ou não da evicção, né? É preciso esclarecer que somente depois que o evictor, quem é? Aquele que entrou com ação contra o B, que foi o evicto, que perdeu, né? Ganhar a demanda, é que o adquirente, que é o B, o evicto que perdeu, poderá acionar diretamente o alienante, que é o A, que vendeu, para obrigá-lo a responder pela evicção, declarando a sentença conforme o caso, o direito do evicto. Então, o evicto é o que perdeu, ele pega a sentença, na qual ele está escrito que perdeu, e vai buscar a indenização do B, que é o alienante que lhe vendeu. Eu estou repetindo isso várias vezes para gravar e não dar confusão, não é? Mas na leitura do texto vocês vão devagar verificar. Então vejamos aqui, né? É preciso esclarecer que somente depois... Bom, isso eu já li. Vamos lá. Deveras, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Se o denunciante for vencedor, vamos dizer agora, né, o evicto, agora é o evicto, né, o B, for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência a favor do denunciado. Então não é complicado, mas a gente teve que repetir várias vezes. O item seguinte, ele diz o seguinte, ele tem um subtítulo, reforço à redução e exclusão da responsabilidade pela evicção. E começamos lá. A ordem jurídica, quer dizer, o ordenamento jurídico, né, que aqui nesse caso é o direito civil, impõe ao alienante, quer dizer, quem vende, a obrigação de resguardar o adquirente contra os riscos da evicção. É uma garantia. Tal garantia, por ser elemento natural do contrato oneroso, independe de cláusula expressa operando-se de pleno direito, pois o Código Civil, no 448, confere às partes o direito de modificar essa responsabilidade do alienante, reforçando ou diminuindo ou excluindo a garantia, desde que o faça expressamente, quer dizer, por escrito no contrato. Não é? Nada impede, no entanto, que as partes estipulem cláusulas que atenuem ou agravem o rigor dos efeitos da responsabilidade pela evicção, relativos ao direito de aquisição assegurada ao evicto. Para reforçá-la ou diminuí-la, poderão convencionar, por exemplo, seu pagamento em dobro ou pela metade, ou instituir solidariedade entre os alienantes, pode ser vários que venderam. Admitir a exclusão das despesas dos contratos, estabelecer caução real ou fidejussória. Aqui quer dizer o seguinte, no momento que se fez o contrato, sabemos que tem que haver garantia. E essas garantias, então, no sentido de responsabilizar no futuro, se algo acontecer, em face da evicção, porque a compra depois terá que ser desfeita, porque o C veio contra o B, em resumo é isso aí, e essas garantias devem estar expressamente colocadas lá, né? Garantias de valor, né? No caso de valores, né? E terão que ser expressas, né? Muito bem. Para reforçá-la ou diminuí-la, poderão convencionar, por exemplo, seu pagamento em dobro ou pela metade, ou instituir solidariedade entre os alienantes. Quer dizer, por exemplo, várias pessoas que têm um imóvel, está em nome de várias pessoas, vendem para alguém, que são os alienantes, vendem para um B, que é o adquirente, né?
volto aqui, instituir a solidariedade entre os alienantes, admitir a exclusão de despesas, estabelecer a caução real ou fidejussória. Caução quer dizer a garantia que os alienantes dão para quem compra de um imóvel, por exemplo, um outro imóvel. Ou fidejussória. Fidejussória quer dizer fiança, né? Se houver no contrato cláusula de reforço da responsabilidade pela evicção, perdendo o evicto a ação, a sentença deverá indicar esse reforço valendo como título executivo. E então, por exemplo, se o evicto perder, né, que é o B, havendo esses tipos de cláusula, ou de reforço, ou de diminuição, né, para a garantia dele, no caso de perda, né, a sentença vai dizer nisso e ela será um título executivo. Quer dizer, a sentença pode ser executada contra o alienante, ou se forem vários os alienantes, né? E então continua aqui. Se estipular, se for estipulado lá, né, a redução, se falar em redução, ou exclusão da garantia, cumprir-se-á o que se pactuou. Não haverá responsabilidade do alienante, olhe bem, não haverá se no contrato oneroso constar cláusula expressa que a exclua, isentando da indenização. Então, nesse caso, alguém comprou, mas sabendo expressamente que quem está vendendo falou, olha, não tenho nada a ver com isso, se acontecer evicção aí. Em outras palavras, quer dizer isso. Está excluída a minha responsabilidade. Vejam bem, né? Então vejam bem essa questão aqui. E continua aí, ele fica isento. Agora, se o contrato nada dispuser a respeito, subentender-se-á que tal garantia da evicção está assegurada para o adquirente, respondendo o alienante por ela. Então, se não tiver nada escrito, está subentendido que, se o B perder, né, em face do C, o A, que foi o alienante, vai ter que pagar a indenização mesmo, porque nada está escrito. Então, subentende-se que ele vai responder. Né? Vamos lá. Todavia, entretanto, apesar de haver cláusula que exclua essa responsabilidade, veja bem, que exclua a responsabilidade pela evicção, se esta se der, o evicto terá o direito de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta. Então, repito lá, né? Todavia, apesar de haver cláusula que exclua essa responsabilidade pela evicção, quer dizer, pela perda, né? Se esta evicção se der, o evicto, o B, né, que comprou, terá direito de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta, quer dizer, perdida aí, né? Se não soube do risco da evicção. Aqui é uma coisa importante, né? Mesmo havendo essa exclusão, mas ele não sabia, o B que comprou não sabia. Vou parar aqui, repito. Todavia, apesar de haver uma cláusula que exclua a responsabilidade do alienante, se esta se der, o evicto, quer dizer, o B, repito, que perdeu, terá direito de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta, pelo que ele perdeu, se não soube do risco da evicção. Quer dizer, ele não sabia. Ou dele foi informado do risco, não o assumiu. Quer dizer, no momento do negócio, o B, que é o adquirente, né, ele não sabia. Ou se ele sabia, ele falou, não assumo o risco. Veja bem, é muito importante. Está no Código Civil 449. Ante o exposto nesse artigo, Washington de Barros
nos apresenta 3 fórmulas que expressariam o pensamento legal. Quais são essas fórmulas? Primeiro, a cláusula expressa de exclusão da garantia, mais o conhecimento do risco da evicção pelo evicto é igual à isenção de toda e qualquer responsabilidade por parte do alienante. Por exemplo, se convencionada a exclusão da garantia, tendo o adquirente ciência de que há ação reivindicatória. A outra, a cláusula expressa de exclusão da garantia menos a ciência desse risco por parte do adquirente é igual à responsabilidade do alienante. Ele explica, está fácil logo aí, né? E a terceira cláusula, a cláusula expressa de exclusão da garantia sem que o adquirente haja assumido o risco da evicção de que foi informado. É igual direito desse de reaver o preço que desembolsou. Está bem claro aí no nosso texto, né? E vamos lá ainda. Como se vê, a cláusula de non prestando evictione não elimina todos os efeitos da garantia se a evicção ocorrer. Quer dizer o seguinte, mesmo não estando expressa, não vai eliminar. Haverá responsabilidade. O outro item que nós temos a seguir chama-se direitos do evicto, né? Direitos do evicto, que nós temos aí vários itens na página do nosso livro 156, que diz o seguinte: se houver perda da coisa adquirida, quem? O evicto, né? Que é o adquirente, né? Em virtude de uma decisão judicial, repetimos então, no caso em que foi levado à justiça, porque pode haver caso em que não, foi um caso de roubo, de furto, né? Nós já vimos agora há pouco. Então, o evicto terá direito de sobre vários aspectos aqui que nós iremos falar numa aula seguinte, né? O primeiro será a demanda pela evicção, movendo a ação contra o transmitente. O segundo será reclamar no caso de evicção total, né? O terceiro aspecto que iremos ver será obter o valor das benfeitorias necessárias. O quarto será receber o valor das vantagens das deteriorações da causa, da coisa. O quinto será haver o que o reforço ou a redução da garantia lhe assegurar. O sexto, convocar o alienante imediato à integração da lide. E vocês verão então que nós vamos, na próxima aula, se Deus quiser, focalizar pormenorizadamente explicando isso. Eu peço a Deus que nos abençoe, né, daqui para frente, que possamos continuar os nossos trabalhos, né? Um grande abraço a todos.